Revelado. A incrível transformação desta avó de 60 anos após descobrir a traição do marido. Ana sempre foi a alma da sua família. Aos 60 anos, morando em um bairro lindo, cercado por flores e sorrisos, ela passava suas manhãs com os netos, preparando almoços recheados de amor e tradição. Domingo era dia de festa, risadas ecoando em torno da mesa cheia de pratos saborosos. A vida parecia perfeita. Mas tudo mudou em um instante. Essa manhã, enquanto pegava o leite fresco na padaria, Ana estava feliz. Conversava animadamente com a vendedora sobre suas novas receitas de bolos, quando, ao cruzar a esquina, seu mundo desmoronou. José, seu marido de uma vida inteira, estava rindo e cumprimentando uma mulher mais jovem, segurando suas mãos com carinho que Ana não via há anos. O coração dela disparou, as lágrimas brotaram, mas ela se forçou a ignorar a dor que a atravessava como uma faca. Como ele pôde, pensou, consumida pela indignação e pela tristeza. Era como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. A lembrança dos almoços de domingo agora era uma brasa ardente de traição. O homem que sempre considerou seu porto seguro se tornará um traidor. E, sem saber o que fazer, Ana se viu à beira de um abismo emocional. Ela poderia se deixar levar pela amargura e pela dor. Poderia se tornar uma mulher amarga, uma sombra do que um dia foi. Mas, em meio ao desespero, uma pequena voz interior sussurrou que ela não poderia permitir que essa traição definisse sua vida. Ela ainda tinha seu valor, sua força. Ana decidiu que era hora de se reerguer. Resolvendo resgatar suas habilidades na cozinha, Ana começou, com a ajuda dos netos, a transformar receitas antigas em doces irresistíveis. Os brigadeiros e bolos de cenoura logo se tornaram sensação no bairro, trazendo não só lucros, mas, principalmente, um renascimento da sua autoestima despedaçada. Essa nova fase da vida a fez esquecer as noites de espera pela volta de José. A cozinha, agora, era seu santuário, onde se refletia de amor, histórias e sabor. Os vizinhos, admirados, começaram a apoiar seu novo empreendimento. Os netos, ansiosos, ajudavam a avó, e as risadas voltaram a ser frequentes em casa. Ana observava com gratidão, sentindo que, mesmo em tempos difíceis, a vida poderia resplandecer novamente. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Com seu pequeno negócio ganhando vida, Ana se sentia acolhida e admirada pela comunidade. A dor da traição começava a se dissipar, mas um novo desafio surgiu. Ela precisava confrontar José. A dúvida a consumia. Como conversar com o homem que um dia foi seu amor, agora envolto em mentiras? Seria capaz de perdoá-lo, ou ficaria com o coração cheio de mágoas? Em um coração tumultuado e numa mente repleta de questionamentos, Ana entendia que sua vida estava prestes a mudar novamente. O que diria a José? Poderia enfrentar esse desafio sem perder o que havia conquistado? A vida, naquele momento, a ensinava que o amor e a dor caminham lado a lado, e que qualquer decisão que tomasse moldaria seu futuro. E assim, Ana se preparava para um momento que poderia ser decisivo para sua vida e seu coração. Ana olhou pela janela enquanto o sol se punha, tingindo o céu de um laranja suave. A luz entrava na cozinha, envolvendo o ar em um calor acolhedor. As risadas dos netos, que brincavam na sala ao lado, enchiam a casa de felicidade. Mesmo assim, uma sombra de incerteza ainda pairava sobre seu coração. Ela sabia que precisava falar com José, mas cada pensamento deixava mais distante. O que dizer a ele? Como explicar toda a dor que havia sentido? A imagem do marido com aquela mulher não saía de sua mente. O sorriso dele, que um dia era só dela, agora era compartilhado. Ana sentia um misto de raiva e tristeza, mas também havia uma vontade incontrolável de encontrar clareza. Com um suspiro profundo, ela decidiu que era hora de agir. No dia seguinte, após o café da manhã e muitas risadas com os netos, vestiu uma blusa que sempre o agradou e se olhou no espelho. Você consegue, Ana, falou consigo mesma, como se precisasse acreditar que ainda era possível se fazer ouvir. A tarde se arrastava, cada minuto parecia durar uma eternidade. O celular em suas mãos estava desligado, e o silêncio da casa deixava inquieta. Finalmente, decidiu ligar para José.
O toque ecoava, e sua respiração se intensificava a cada chamada. Alô? Ele atendeu. A voz dele soou familiar, mas distante ao mesmo tempo. José, precisamos conversar, ela disse, seu coração batendo forte. A resposta do marido foi hesitante, mas ele concordou em se encontrar logo mais à noite. O escuro envolvendo a cidade parecia refletir o que sentia por dentro. Ana se ocupou na cozinha, fazendo um doce especial para adoçar aquele momento amargo. Enquanto a mistura fervia, ela se lembrou de como dividir a comida sempre havia unido os dois. Quando o relógio finalmente marcou a hora, um frio na barriga dominou. Ana sairia para encontrar o homem que, em algum lugar, ainda era parte de quem ela foi. Ao chegar na lanchonete onde haviam combinado, viu José já sentado à mesa, parecendo ansioso. Seus olhares se cruzaram. O espaço entre eles estava carregado de emoções não ditas. Ele a saudou com um sorriso tímido, mas Ana percebeu que aquele gesto não era mais o mesmo. Tomou coragem e se sentou, o frisson de 1000 pensamentos a invadindo de uma só vez. José, as palavras se perderam. Ele a interrompeu. Ana, eu quero explicar. Você precisa entender. Mas ela estava decidida a falar. A dor que carregava, o amor que ainda existia, tudo precisava ser exposto. Você me traiu. Como pôde? Eu não esperava isso de você. As lágrimas começaram a brotar, mas Ana não era mais a mulher fraca que antes. Ele olhou para baixo, como se aquela falta de coragem pudesse mudá-lo. Eu sei, eu errei. Mas estou aqui porque quero. A presença dele a fazia sentir emoções conflitantes. A raiva e a desilusão dançavam em seu peito, enquanto uma fagulha de amor tentava ressurgir. Você quer o quê, José? Que eu finja que nada aconteceu? Ana gritou, atraindo olhares de outras mesas. O embate estava prestes a começar, e ela se perguntava se conseguiria manter a sua nova fase intacta no meio de tantas memórias. A resposta dele poderia mudar tudo, e a sua coragem, até então firme, flutuava em um mar de incertezas. Poderiam retomar o que tiveram, ou ela precisaria realmente deixá-lo ir. Esperançosa, respirou fundo, pronta para ouvir a verdade. E enquanto o tempo parecia paralisar, o que ele tinha a dizer poderia não apenas redefinir o amor deles, mas também o destino de Ana. Ana estava em um turbilhão. Enquanto as luzes da lanchonete piscavam ao seu redor, a única coisa que parecia clara eram as palavras que precisava ouvir, mas que sentia que poderiam despedaçar ainda mais seu coração. Ela olhou nos olhos de José, buscando alguma pista do que ele realmente queria. Eu quero tentar, Ana, ele começou, sua voz trêmula. Sei que fiz algo imperdoável, mas minha vida sem você não faz sentido. Ela se questionou se havia verdade naquelas palavras ou se eram apenas sussurros de um arrependimento tardio. O tumulto dentro dela crescia. Tentar o quê, José? Tudo isso quebrou a nossa confiança. Uma lágrima escorreu pelo rosto dela. Direcionando toda a sua bravura para ele, Ana permitiu que a dor falasse. Você não apenas me traiu, você quebrou a promessa que fizemos um ao outro. E agora quer que eu acredite que tudo pode ser consertado com promessas vazias? A voz de José ficou silenciosa, e por um momento, o olhar dele estava perdido em algum lugar além da mesa. Ana era preenchida por um sentimento ambíguo, um mix de tristeza e um desejo profundo de que as coisas fossem diferentes. O homem à sua frente era ao mesmo tempo familiar e estranho, como uma sombra que ela conhecia, mas que agora parecia distante. Por favor, me escute, José pediu, finalmente olhando intensamente para ela. Eu errei. Cometi um erro que não consigo explicar. Todas as noites eu acordei pensando em como não te mereci. Acha que é fácil admitir isso? Acha que eu queria te machucar? Ana sentiu um nó na garganta. As palavras dele eram um bálsamo e uma ferida ao mesmo tempo. Ela tinha que ser forte. José, o que eu sinto agora não é amor. É confusão, dor e uma vontade de seguir em frente. Eu não sei se ainda posso confiar em você. Ele inclinou-se à frente, a expressão no rosto uma mistura de desespero e esperança. Eu não estou pedindo que você confie em mim imediatamente. Só peço uma chance de provar que posso ser um homem melhor. Que podemos encontrar um caminho juntos novamente. Ana respirou fundo, tentando organizar suas emoções. Era um pedido sincero, mas a ferida estava aberta, sangrando sem fim. O conflito dentro dela era evidente. Parte dela queria perdoar, mas o medo da traição a fazia hesitar. O celular dela vibrava na mesa, interrompendo aquele momento tenso. Era uma mensagem dos netos. Eles queriam saber quando voltaria para casa. O sorriso deles, a felicidade pura e inocente, parecia distante,
mas a fez lembrar do que era realmente importante. O amor deles era luz em meio à escuridão. José, eu preciso de tempo. Nós precisamos de tempo, disse ela, com firmeza. Eu não posso decidir agora. O rosto dele evidenciava desapontamento, mas Ana percebeu que havia um novo entendimento entre eles. José poderia não ser o mesmo homem que ela conhecia, mas em sua sinceridade, havia uma faísca de esperança. Enquanto se levantava da mesa, Ana não apenas se despedia dele, mas também das inseguranças que a acompanhavam por tanto tempo. As lágrimas que haviam brotado se transformaram em um sinal de libertação. Caminhando pela rua, com o coração dividido, ela se perguntava se conseguiria reconstruir o amor que perderá. Seria possível reencontrar a felicidade, mesmo que em um novo formato? O som da vida ao seu redor continuava enquanto ela olhava para o futuro incerto, sentindo uma mistura de medo e otimismo. E assim, tomada pelo desejo de clareza, a pergunta acompanhou. Seria possível que a traição fosse o começo de uma reformulação, renovando não só a relação deles, mas também a sua própria história? As semanas passaram e Ana mergulhou em suas rotinas, mas a percepção da traição de José era um fantasma que a seguia como uma sombra. Ela tentava se distrair com os netos, buscando alegria em suas risadas e brincadeiras, mas sempre havia um fio invisível ligando seu coração àquela conversa que teve com ele. O peso da dúvida e da dor se tornava mais pesado a cada dia. Numa tarde ensolarada, enquanto os netos faziam bolhas de sabão no quintal, Ana se sentou à sombra de uma árvore, encarando a beleza ao seu redor. As cores vibrantes das flores, o balançar das folhas e o risar das crianças pareciam um contraste absurdo com o desassossego que habitava seu peito. O amor que sentia por eles a preenchia, mas a pergunta que não saía da sua cabeça era: como reconstruir o amor que sentia por José? O telefone vibrou mais uma vez, quebrando seus pensamentos. Era uma mensagem de uma amiga de longa data, convidando-a para um café. Ana hesitou. Aquela era uma oportunidade de desabafar, de buscar consolo nas experiências de outra mulher que sempre esteve ao seu lado. Mas a ideia de discutir seu coração partido a deixava nervosa. Após algum tempo se debatendo, decidiu aceitar o convite. A pequena cafeteria no centro da cidade tinha uma atmosfera aconchegante que sempre a fazia se sentir em casa. Ao entrar, foi recebida por um cheiro envolvente de café fresco e um calor de lembranças. Desde os tempos de juventude, aquelas paredes testemunharam conversas sobre sonhos e amores. Amiga, Clara, estava lá, com um sorriso caloroso que imediatamente dissipou as inseguranças de Ana. Elas se abraçaram e logo se sentaram, dividindo a mesa redonda. Ana começou a relatar sua história, contando sobre a traição de José e o conflito que a consumia. As palavras saíam desconexas, mas a amiga ouvia atentamente, sem recorrer a julgamentos. Ana, você precisa se lembrar que o perdão não é só para ele, mas para você também, disse Clara, acariciando a mão da amiga. Guardar rancor só traz dor. Olhe para seus netos, veja a luz que eles trazem. Você não merece viver nas sombras do passado. A frase ecoou na mente de Ana. Por um breve momento, ela viu o que não tinha conseguido perceber. O amor que sentia por seus netos poderia ser a força propulsora que necessitava para seguir em frente, independentemente do que acontecesse com José. Mas e se eu perdoar e ele falhar novamente? A insegurança pegava-se a ela, como uma roupa pesada que não conseguia tirar. Viver com o medo é um risco, sim. Mas também é um risco não dar uma nova chance ao amor. Às vezes, as segundas oportunidades podem nos surpreender. E se você não der a ele essa chance, como saberá se algo pode florescer de novo entre vocês? A vida é feita de tentativas, respondeu Clara, com um brilho sincero nos olhos. A conversa foi libertadora. Ana se despediu de Clara, sentindo-se mais leve, como se pedras tivessem sido tiradas de seus ombros. Caminhando de volta para casa, percebeu que ainda havia um caminho a percorrer, mas agora um pequeno raio de esperança começava a iluminar sua jornada. Ela percebeu que precisava dar um passo à frente. O que José estava realmente disposto a fazer para reconquistar seu coração? A conversa anterior ainda paralisava, mas agora, um novo impulso crescia. Seria possível encarar a realidade de José e decidir se o amor deles ainda tinha espaço para um novo capítulo? O que Ana estava disposta a arriscar para descobrir a verdade sobre eles? Essas perguntas fervilhavam em sua mente, enquanto a porta de casa se aproximava. A decisão, agora, parecia inevitável. Ana chegou em casa com as ideias ainda confusas, mas o coração palpitando com mais força. Quando entrou, o aroma do jantar que ela havia deixado preparado ainda pairava no ar, deixando uma sensação nostálgica de conforto. Sentou-se na mesa, observando o vazio da cadeira à sua frente, a cadeira de José.
Era estranho pensar que até poucos meses, aquela mesma mesa era palco de risadas e planos compartilhados. Ela começou a mexer nos talheres, ensaiando o que diria a ele. As palavras se formavam em sua mente, mas se desfaziam ao sair de sua boca. O que seria necessário para que eles pudessem seguir em frente? Ana sabia que precisava dar um passo, mas o medo de ser decepcionada e ferida novamente fazia hesitar. Os netos chegaram em casa, ensopados de animação e sorrisos. A enxurrada de energia deles a contagiava e, por um momento, Ana se deixou levar. Eles correram até ela, cobrindo-a de abraços e risadas. Vó, olha como eu faço bolhas grandes, gritou Pedro, enquanto as meninas se atrapalhavam para não deixar a peteca cair. Aquela alegria infantil a lembrou do que realmente importava. Apesar do seu coração partido, Ana se dava conta de que tinha que encontrar uma maneira de se curar, não só por ela, mas por eles. A vida continuava, e ela precisava vivê-la por inteira. Naquela noite, enquanto todos se acomodaram no sofá para assistir a um filme, Ana decidiu que era hora de ter uma conversa sincera com José. O que tinha a perder? O amor que existia entre eles, a memória dos anos juntos, merecia pelo menos uma tentativa. Ela o chamou para um jantar. O convite foi recebido com surpresa, mas José não hesitou. Preparou-se para ir ao encontro de Ana, mas, no fundo, sentia o peso de suas ações passadas. Ao chegar, encontrou a mesa delicadamente posta, o cheiro de comida familiar enchia o ambiente e uma sensação de nostalgia tomou conta dele. Ana, eu pensei que não iríamos mais, começou José, mas Ana o interrompeu. Precisamos conversar. Sobre nós, sobre tudo. Sua voz estava firme, mas havia um tremor que denunciava sua vulnerabilidade. Enquanto comiam, os olhares se cruzavam. As palavras que estavam guardadas por tanto tempo cortavam o silêncio como um vento gelado. Foi então que, sem pensar, Ana desabafou. Eu não posso continuar assim, José. Sinto que o que aconteceu nos pegou de jeito e agora, tudo é incerto. Mas preciso saber, o que você está disposto a fazer para reconstruir a confiança que quebrou? José ficou em silêncio por um momento, o olhar ligeiramente distante. Ele parecia ponderar cada palavra, cada peso da fraqueza que sua traição trouxe. A atmosfera pesada enchia o ambiente e a expectativa enérgica flutuava entre eles. Ana viu uma lágrima escorregar pelo rosto dele e perguntou com a voz carregada de emoção: Você realmente se arrepende? Ou é apenas a saudade de ter tudo o que tínhamos? O que ela não esperava era a resposta dele. Uma confissão que poderia mudar tudo. José respirou fundo, como se estivesse prestes a revelar o maior segredo de sua vida. Ana, com o coração acelerado, aguardava, sem saber o que o futuro poderia lhe reservar. O que estava prestes a ouvir poderia ser o divisor de águas que ela tanto procurava ou um golpe fatal sobre o resto da esperança que restava. José olhou nos olhos de Ana, a sinceridade refletida em seu olhar deixava claro que aquela era uma oportunidade única. O peso do arrependimento e da culpa pareceu-lhe sufocar. Ele não pôde evitar que os pensamentos sobre seu erro deslizassem pela mente, mas ao juntar coragem, decidiu colocar em palavras tudo o que queria dizer. Eu me perdi, Ana. Me deixei levar pelo desespero e pela busca de algo que não fazia mais sentido. O que eu fiz foi um erro colossal, e eu sei que isso te magoou de uma forma que eu nunca imaginaria. Ele parou, buscando suas emoções. A verdade é que eu sinto que a traição partiu um pedaço meu, um pedaço que eu nunca poderei recuperar completamente. Mas, eu estou disposto a fazer tudo o que for necessário para consertar as coisas. Ana sentiu uma onda de emoção a invadir, como o mar batendo nas rochas. Ao mesmo tempo, queria acreditar nas palavras dele, mas sua mente alertava para o risco de se ferir novamente. Você diz isso agora, mas o que me garante que isso não vai acontecer de novo? Sua voz tremia, mas ela forçou-se a manter a firmeza. José se inclinou para a frente, envolvendo as mãos dela entre as suas. Estou preparado para mostrar que posso ser o homem que você merece. Não vou mais deixar que o medo e a insegurança me levem a caminhos errados. Eu quero reconquistar sua confiança, Ana. Seus olhos brilhavam com a sinceridade do momento. O silêncio que se seguiu parecia pesar, mas a energia do espaço mudava lentamente. Ana sentia uma mistura de esperança e receio, como um fio de luz se infiltrando em um espaço escuro. As memórias compartilhadas vinham à tona, os risos, as viagens, os planos para a aposentadoria que estavam engavetados, agora pareciam mais vibrantes do que nunca. José, tudo o que eu quero é a verdade. Seja qual for, a verdade. A coragem de Ana era palpável. Se você realmente quer isso, precisamos ser abertos um com o outro.
Um sorriso nostálgico surgiu no rosto de José. Lembra daquela viagem que fizemos para a praia no nosso aniversário? A noite em que dançamos sob a luz da lua? Eu passei muito tempo pensando em como aqueles momentos me mostraram quem você realmente é. E eu quero que nós possamos criar novas memórias, mas só se você estiver disposta a tentar. As lágrimas escorriam pelo rosto de Ana, mas desta vez eram lágrimas de esperança, e não de desespero. Eu quero tentar. Quero acreditar que é possível termos um novo começo. A decisão de buscar a cura mútua era um passo importante. Mesmo que o caminho parecesse incerto, José sorriu de volta, um sorriso que parecia tirar alguma dor daquele peso que carregavam. Então vamos nessa. Um passo de cada vez. Pode não ser fácil, mas eu prometo que vou fazer o que for preciso para que você se sinta segura novamente. Enquanto a conversa continuava, os dois começaram a explorar não apenas as fraquezas, mas também o que os unia. Ana sentiu que estava abrindo as portas de um antigo jardim, onde as flores ainda podiam renascer. Contudo, uma pergunta pairava no ar. Será que as paredes da dor poderiam ser realmente desconstruídas? Ao saírem daquela conversa, a noite se tornará mais iluminada. Mas, enquanto Ana sorria, uma mensagem no celular vibrava em seu bolso, trazendo uma sensação de inquietude. Era uma mensagem de alguém inesperado, alguém que poderia abalar as promessas feitas naquela mesa. O que poderia vir a seguir? Ana prendeu a respiração, sabendo que a verdade poderia ser tanto uma bênção quanto uma maldição. Ana olhou para o celular, o coração disparado. O nome na tela parecia gritar suas intenções. Era Lúcia, sua melhor amiga. Elas sempre compartilharam segredos, mas a intensidade da mensagem que aparecia ali parecia um alerta. Precisamos conversar. É sobre o que te contei, você precisa saber a verdade. A ansiedade tomou conta dela. As promessas de reconciliação e um novo começo com José se tornaram nebulosas diante daquela frase. O que Lúcia poderia ter descoberto? Imediatamente, um turbilhão de pensamentos começou a se formar em sua mente. Será que a verdade que desejava conhecer estava ali, escondida em palavras que poderiam reabrir feridas ainda em cicatrização? José, percebendo o súbito silêncio dela, perguntou com a voz carregada de preocupação: "O que foi, Ana?" Ela hesitou. O impulso natural foi contar, mas algo a fez recuar. Nada, só uma mensagem. Sua voz estava carregada de indecisão. "Você sabe que pode contar comigo, não sabe?", dizia ele, a sinceridade ainda presente em seu olhar. Ela sorriu, mas a imagem de Lúcia e aquilo que poderia vir a seguir assombrava sua mente. Eu realmente estou tentando me abrir, José. É a primeira vez em muito tempo que sinto uma centelha de esperança." José assentiu, embora visivelmente preocupado com o que se passava. Antes que pudessem continuar, Ana respondeu rapidamente mensagem, pedindo para se encontrarem. A resposta veio rapidamente: "Amanhã, às 2. Café na casa da minha mãe." O que quer que Lúcia tivesse a dizer, parecia urgente e não poderia ser ignorado. O resto da noite passou em um misto de emoção e ansiedade. Ana pensava em como seria a conversa com Lúcia. Havia tanto em jogo e, no fundo, ela já sentia que a confiança que estava começando a renascer poderia ser abalada novamente. A ideia de que Lúcia pudesse trazer notícias de algo que destruísse a nova realidade que estava tentando construir a deixava angustiada. A manhã seguinte chegou e a luz do sol entrou pela janela, mas nada pode iluminar a turbulência que Ana sentia dentro de si. O café da manhã foi rapidamente esquecido, e enquanto tentava se preparar para o encontro, cada gole de café parecia amargo e pesado. Quando finalmente chegou à casa de Lúcia, a atmosfera parecia carregada. As duas se sentaram em uma mesa ensolarada no jardim, mas o clima era tudo menos leve. Ana olhou para sua amiga, notando a seriedade em seu olhar. "Você está bem?" Lúcia começou, sua preocupação transparecendo. Ana podia sentir que Lúcia sabia mais do que estava disposta a revelar. "Eu estou tentando, Lúcia. E você? O que queria me contar?" O coração de Ana estava na garganta. "É sobre o que aconteceu com José." O ar ficou pesado. "Eu ouvi algumas coisas. E você precisa saber." Ana prendeu a respiração. Aquela frase parecia uma bomba prestes a explodir, um eco de suas maiores inseguranças. "Por favor, não me diga nada que possa complicar as coisas." Mas Lúcia continuou, e o que se seguiu poderia determinar o destino de Ana e José. As palavras finais de Lúcia a deixaram paralisada, com o pé no acelerador e as promessas de um novo começo prestes a desmoronar. "O que eu descobri não é fácil de engolir." Ana se viu no limiar de decisões que poderia moldar seu futuro.
O passado ainda tinha mais segredos a revelar, e ela não tinha certeza se estava pronta para encarar tudo o que viria. Ana sentiu o coração disparar enquanto Lúcia olhava nos seus olhos, buscando as palavras certas para descrever a tempestade que se avizinhava. Aquilo não era só um papo amigável, era quase uma sentença. A angústia transparecia em seu rosto, transformando aquele café sob a luz do sol em algo sombrio e opressivo. Lúcia. Começou Ana, tentando quebrar o silêncio que parecia sufocante. O que você ouviu? É difícil, Ana. Eu não quero te magoar, mas eu não posso ficar calada. Lúcia respirou fundo, a voz trêmula. José ele esteve em contato com uma ex-namorada. Eu não sei exatamente o que está acontecendo, mas algo na maneira como ele fala dela me deixou preocupada. As palavras de Lúcia soaram como um eco, repetindo-se na mente de Ana. O mundo que ela havia começado a reconstruir parecia desabar sob seus pés. Memórias de vento suave de esperança agora eram atravessadas por rajadas de dúvida e medo. Ela apertou os punhos sob a mesa, lutando para não deixar as lágrimas escorregarem pelo seu rosto. Mas ele disse que tinha superado isso. Que está comigo agora, gritou, a voz carregada de desespero. A raiva brotava junto com a dor, tornando tudo uma mistura confusa. Eu sei, Ana. Eu sei que ele disse isso, mas a verdade é que as palavras não valem nada se as ações falam diferente. Lúcia segurou as mãos da amiga. Eu só quero que você se proteja. Ana fechou os olhos, desejando que tudo aquilo fosse um pesadelo do qual ela poderia acordar. O sorriso de José, suas promessas de amor, tudo parecia uma grande ilusão. Por que você não me disse antes? A mágoa na voz de Ana transparecia em cada sílaba. Porque eu queria ter certeza, eu não queria ser a causadora da sua dor, mas não consegui ficar em silêncio. Lúcia olhou para o chão, derrotada. O silêncio se instalou entre elas novamente, pesado e embaraçoso. O canto da boca de Ana tremeu, e a imagem de José veio à mente como um perfume envolvente, trazendo lembranças de momentos felizes e íntimos. Mas agora, esses mesmos momentos se tingiam de uma nova cor, uma sombra que não poderia mais ignorar. Ana levantou-se abruptamente. Preciso ir embora. Ninguém poderia perceber a tempestade que se formava dentro dela. Você não precisa decidir nada agora, Ana, gritou Lúcia, mas Ana já estava saindo do portão, a mente turbinando possibilidades. Enquanto andava pelas ruas, as palavras de Lúcia repetiam-se como um mantra, as ações falam diferente. Seu coração estava dividido, entre o amor que sentia por José e a dor da traição que poderia estar acontecendo. Ao chegar em casa, Ana parou na porta, hesitando antes de entrar. O que ela faria quando visse José? A empolgação que ela havia sentido na manhã seguia diluindo-se, dando espaço a algo muito mais inquietante, a desconfiança. Decidiu que iria confrontá-lo. Não era o que havia planejado, não era o que sonhara para aquele dia ensolarado, mas a verdade precisava ser revelada, de qualquer maneira. No final das contas, pensou, a verdade pode ser uma lâmina afiada. E só ela pode moldar meu caminho daqui para frente. Naquela noite, enquanto as sombras se instalavam, a coragem tomou conta de Ana. Um novo ciclo estava prestes a iniciar. O que quer que José dissesse, ela estaria pronta. Contudo, sua mente se enchia de uma inquietude. E se tudo o que Lúcia disse for verdade? Um arrepio percorria sua espinha, enquanto se preparava para a inevitável confrontação. Começaria agora a busca por respostas, mesmo que essas respostas significassem um recomeço profundo. Mesmo que, no fim, houvesse apenas dor. Ana se virou para o espelho, encarando sua própria imagem. Precisamos conversar. Murmurou para si mesma, como um preparo para o que estava por vir. O momento da verdade se aproximava, e a essência do amor que vivia em seu coração estava prestes a ser testada de maneira indelével. Ana respirou fundo antes de abrir a porta de casa. O cheiro familiar do ambiente a acolheu e a sensação de lar começou a se misturar com a ansiedade pulsante em seu peito. José ainda não havia chegado, mas a expectativa da conversa pairava no ar, como uma nuvem prestes a despencar. Ela caminhou pela sala, observando cada objeto que antes lhe trazia alegria, mas que agora pareciam testemunhas silenciosas de sua desilusão. O sofá onde costumavam se abraçar, as fotos na parede registrando momentos felizes, tudo isso pesava, cada lembrança como um tijolo em seus ombros. O toque do celular a fez saltar. Era uma mensagem de José. Oi, amor. Estou a caminho, já chego. O coração de Ana disparou. Como poderia ele estar tão despreocupado, sabendo que uma tempestade se aproximava? Ela se sentou à mesa, colocando as mãos sobre o tampo, nervosa. O que diria a ele?
Como começaria uma conversa que poderia mudar suas vidas para sempre? As palavras pareciam um labirinto em sua mente, confusas e entrelaçadas. Os minutos se arrastaram até que finalmente a chave girou na fechadura. José entrou com um sorriso radiante, como se não soubesse da tempestade que havia se instalado dentro dela. Oi, querida, disse ele, deixando a bolsa de lado e indo em direção a ela. Oi, José, respondeu Ana, a voz quase um sussurro. A felicidade que ele exibia se chocou com a profundidade do dilema que ela enfrentava. Havia uma distância insuportável entre eles, uma linha tênue agora muito visível. Como foi seu dia? Perguntou ele, inocente, enquanto se acomodava na cadeira oposta. Pode me falar sobre a sua ex-namorada? Ana foi direta, suas palavras saindo como uma flecha. O tempo pareceu congelar, e o sorriso de José desmoronou instantaneamente. Ex-namorada? Ele franziu a testa, confuso. Ana, o que você quer dizer com isso? A Lúcia me contou que você tem falado com ela. Que vocês estão em contato. A pressão em seu peito se intensificava, e as lágrimas ameaçavam escorregar. José ficou em silêncio, o rosto palidamente atônito. Ela pôde ver a mudança de suas expressões, a negação transformando-se em um misto de surpresa e preocupação. Ana, eu posso explicar. Isso é uma grande mal-entendido. Um mal-entendido? Repetiu, com um tom que misturava dor e raiva. Como você pode achar que isso é um mal-entendido, José? Se você estivesse num relacionamento sério com ela, por que não me contou? Eu juro que não estou com ela. É só uma conversa de um passado que eu pensei que havia enterrado. Estamos em um bom lugar agora, você e eu. Ele estava agitado, a voz tremendo na tentativa de convencê-la. Como posso acreditar em você? Ela retrucou, a dor agora transbordando. Como posso confiar no que você diz, quando o que eu ouço é que você está buscando respostas em alguém que já fez você sofrer? Silêncio. O ambiente ficou pesado, e o olhar de José se tornou sombrio, como se ele soubesse que havia algo além da simples conversa. Você precisa entender, Ana, que eu não sou aquela pessoa mais. Eu nunca quis te machucar. Ele tentava se aproximar, mas Ana afastou a cadeira, criando uma barreira entre eles. José, o que mais você não me contou? O desespero crescia em sua voz, um eco das incertezas que a rodeavam. A pergunta pairou no ar, como uma sombra prestes a se materializar. O que mais estava escondido? Ela queria respostas, mas e se as respostas a levariam um caminho sem retorno? José baixou a cabeça, os ombros curvados sob o peso do silêncio. Algo no ar mudava, e a tensão parecia insuportável. Ana, há mais coisas que você precisa saber. O coração dela parou por um segundo. As sombras que antes eram meras nuvens agora começavam a se formar em tempestades, e Ana sabia que o momento da verdade se aproximava. Estou pronta, disse ela, segurando a respiração, preparando-se para tudo que estava por vir. Dentro dela, uma nova esperança começava a se misturar com a ansiedade, enquanto a verdade começava a se desenrolar na escuridão. José respirou fundo, seu olhar perdido na mesa, como se buscasse coragem nas marcas de desgaste do tempo. Ana, a verdade é que houve mais do que apenas uma conversa. As palavras saíram como um sussurro, mas o impacto foi como uma explosão na mente de Ana. Os olhos dela se arregalaram, e um frio percorreu sua espinha. O que você quer dizer com isso? A voz dela tremia, cheia de medo e expectativa. O passado, que ela tentará deixar para trás, voltava como um espectro. Eu estive falando com ela, mas não como você imagina. Nós trocamos mensagens, e eu não soube como cortar isso no começo. Eu estava confuso, me sentindo perdido, mas não foi uma traição como você pensa. Eu nunca cheguei a vê-la novamente. Foi só uma conversa sobre antigas lembranças. A defensiva de José era visível, mas Ana sentiu que era como um eco de palavras vazias. Então você continua a se alimentar de fantasias passadas enquanto nós tentamos recomeçar? José, isso não é uma justificativa. O calor da raiva começava a queimar suas entranhas. As memórias dela se entrelaçavam com a dor, as promessas feitas, a vida construída, tudo desmoronando sob a pressão da incerteza. Eu entendo a sua raiva, e você tem todo o direito de se sentir assim. Eu sou um idiota por ter deixado isso chegar tão longe. Mas estou aqui, disposto a consertar. Estou disposto a perder isso tudo se você não me der uma chance. José parecia vulnerável agora, e, por um momento, Ana viu o homem que ela amava, mas as sombras ainda não se dissipavam. Chance para quê, José? Para mais promessas vazias? Para a mesma dor que eu já vivi?
As lágrimas escorriam pelo rosto dela, lançando uma luz desfocada em seus corações. Eu não posso mais viver assim, com essa incerteza que você mesmo criou. Ele se levantou, a expressão de desespero era quase palpável. Não me deixe assim. Eu faço qualquer coisa, Ana. Eu só quero você. A sinceridade em sua voz fazia com que a batalha interna de Ana se intensificasse. Sentada, ela se permitiu sentir a confusão, mas também a raiva e o amor que ainda ardia dentro dela. O que fazer? O que seria certo? O que realmente lhe restava além de um passado atormentador? A sensação de ter que decidir seu futuro em um único instante pesava sobre seus ombros. José, eu não sei se posso simplesmente perdoar. A traição me deixou com marcas profundas, e só o tempo poderá dizer se nossa história ainda vale a pena. Mas isso depende de você e de suas ações daqui para frente. As palavras saíam entrecortadas, um reflexo da batalha emocional que vivia. E com isso, Ana decidiu que era hora de mudar a narrativa. Se você realmente deseja fazer isso funcionar, precisa se afastar dessa situação. Como posso confiar em você se não faz esforço para cortar esse laço? Eu amo você, mas não sei se o amor é suficiente se não houver coragem de sua parte para enfrentar suas sombras. José parecia chocado. Ele não estava esperando essa resposta, mas, em seus olhos, Ana percebeu uma faísca de compreensão. Você tem razão. Eu preciso enfrentar isso e encerrar esse ciclo de uma vez por todas. Para você, para nós. Com essas palavras, algo dentro dela começou a se soltar. Havia uma coragem em José, uma disposição à mudança que antes guerreava com a traição. O amor dele era visível, mas agora ela sentia que o amor próprio também tinha que prevalecer. Então, vamos fazer isso. Para nós, para o que temos, vamos tentar de um jeito novo. Ao dizer isso, Ana sentiu um peso ser levantado. Sua voz estava trêmula, mas determinada. A ansiedade ainda pulsava, mas agora misturada a uma sensação de esperança renovada. Ana aceitou que o caminho não seria fácil, e que a fé nunca foi garantida. Mas, por enquanto, era o que tinha um ao outro e a coragem de reescrever suas histórias. Com um suspiro profundo, ela olhou nos olhos dele, agora mais unidos por um entendimento mais profundo. E a certeza se instalou. A jornada estava apenas começando, e o futuro, embora incerto, tinha o poder a ser moldado pelas escolhas que viriam a seguir. Enquanto eles compartilhavam um momento de silêncio, a luz da manhã entrava pela janela, iluminando o que parecia um novo começo. Os próximos passos seriam difíceis, mas Ana estava disposta a lutar por um amor que ainda não estava morto. A vida era feita de escolhas, e ela escolheria amar, mas também se proteger. Agora, Ana sabia que a verdadeira força vinha de dentro e que ter coragem para buscar a felicidade era o primeiro passo para se libertar das correntes que a aprisionavam. E assim, com a disposição renovada e o coração cheio de esperanças, Ana sorriu para o que estava por vir. O futuro ainda era um mistério, mas ela estava pronta para abraçar cada momento, cada escolha, porque sabia que merecia ser feliz. E você também merece ser feliz. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e me ajudar a trazer mais conteúdos incríveis. Comente suas reações e teorias sobre o final e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que também precisam ver essa conclusão. Este é o momento de mostrar seu apoio. Vamos juntos viver mais aventuras emocionantes.